Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Depois de um longo e tenebroso inverno, literalmente, volto aqui para fazer um videozinho para vocês. Não sei se vou conseguir manter aquela dinâmica de diariamente produzir um vídeo. Ainda estou aqui, né, com outro microfone, tentando falar um pouco mais alto para ver se vocês conseguem ouvir. Eu vou de verdade, até por isso eu não gravei. Eu acho que eu tenho que trocar o notebook nesse momento. Eu não estou em condição. Acabei de sair de férias, voltei faz uma semaninha e cuidando da minha saúde mental, me talvez possibilitando ficar sem tantas obrigações, né, aqui no meu dia a dia. E a questão do vídeo foi isso. Então, juntaram-se essas questões de problema com o áudio e mais ter que trocar o notebook, mais eu ter que diminuir um pouquinho essas minhas obrigações diárias para poder cuidar um pouquinho mais da minha saúde, né? Penei muito durante esse inverno, com crises alérgicas, ainda não tô 100%, mas vamos lá, né? Já melhorei muito perto do que eu tava, tô com uma carinha melhor, né? Tossindo um pouco menos, né? Mas vamos lá, também a gente vai limpando aí muita coisa. Gente, diante de tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, eu resolvi fazer a leitura de um texto que foi publicado na página do meu amigo Oscar José, na página dele Mochileiro Interestelar, ele que tem essas duas páginas, e um texto do Pierre Dubois, um texto mais antigo, acho que era de 2019 ou 2020, e cujo título é A Confederação Galáctica e a Operação Storm, né? E ele coloca, vale muito a pena ler de novo. Outro dia eu lembro que uma pessoa inscrita, não vou lembrar agora em que vídeo foi, nem quem foi, falou: Mara, fala um pouquinho sobre a Operação Storm. E eu, de verdade, acabei não falando, né? Não tava muito na vibe, né? Agora, diante de tudo que a gente tá vendo acontecer, né, gente? Toda essa limpeza, né? A forma como as coisas estão acontecendo, a gente sabe que muita coisa é só um teatro, que muito já foi resolvido, mas precisa para que a própria população brasileira, a população mundial perceba, né, quem são essas pessoas que estavam no poder. Certo? Vamos lá. Então, a Confederação Galáctica e a Operação Storm. Você continuará a ser enganado por tudo e por todos e a não entender absolutamente nada do que está a acontecer no mundo, se não perceber que a Confederação Galáctica começou a assumir o controle do planeta Terra a partir de 2011. Tal como já o referi várias vezes durante o ano passado, isso foi em 2020, a Operação Storm começou a ser arquitetada a partir de outubro de 2010. Primeiro, até a Assembleia Magna Extraordinária da Confederação, especialmente convocada para decidir o futuro da humanidade, que teve lugar em outubro de 2010, os galácticos apenas impediram a Terceira Guerra Mundial, observaram a triste degenerescência e perversão da humanidade e prepararam o resgate dos eleitos, que deveria ter tido lugar em finais de 2012, antes das catástrofes naturais destruírem a superfície planetária e extinguirem a humanidade. Segundo, até outubro de 2010, esta humanidade não tinha futuro, deveria ter sido eliminada, tal como as profecias o estabeleceram ou visionaram. 2.1. As cíclicas catástrofes geológicas eram humanamente incontornáveis e esta humanidade regredira tanto que fora considerada lixo
uma aberração e seria naturalmente extinta em 2013, através das catástrofes apocalípticas que se abateriam naturalmente sobre o planeta. 2.2. Só os poucos eleitos pelos galácticos sobreviveriam, porque seriam resgatados para mais tarde voltarem a ser colocados na Terra e formarem uma nova humanidade. Terceiro, é preciso que se entenda que os galácticos, os confederados, estão sujeitos à lei aprovada pelo Conselho Galáctico e estão impedidos de intervir nos destinos das civilizações, a não ser que a Confederação decrete uma intervenção. Quarto, assim, a pedido de Melquisedeque, que é um líder muito venerado em toda esta galáxia, a Confederação Galáctica reuniu extraordinariamente em outubro de 2010 para decidir o futuro da humanidade e, embora a petição de Melk parecesse derrotada à partida, porque a grande maioria dos confederados recusavam o salvamento desta humanidade, perante os seus argumentos e provas inequívocas que apresentou, a votação final acabou por lhe ser favorável e o Conselho Galáctico acabou por decretar o salvamento desta humanidade. 4.1. Melk conseguiu demonstrar que a destruição desta humanidade não eliminaria o mal e a aberração a nível planetário, porque os criminosos e os aberrantes iriam salvar-se refugiados em bunkers e em cidades subterrâneas, tal como outros o fizeram há 12.000 anos atrás. Quinto, nesse sentido, em finais de 2010, foi arquitetada a Operação Storm para limpar e purificar a Terra. Storm, tempestade. 5.1. Entre 2011 e 2013, estiveram neste quadrante galáctico, neste sistema solar, milhões de naves da Confederação que estabilizaram as magnetosferas solar e terrestre. 5.2. O Sol foi arrefecido, a Terra foi estabilizada, as catástrofes foram anuladas e foi criada uma ruptura na linha do tempo. Sexto, tal como já o referi várias vezes em publicações anteriores, a anterior linha temporal foi quebrada e entramos numa nova linha temporal. Ao entrarmos numa nova linha temporal, 6.1, todas as profecias deixaram de ter significado, porque uma profecia é uma antecipação, uma visão do futuro dentro de uma determinada linha temporal. Mas sempre que se provoca uma ruptura numa linha temporal, começa a percorrer-se outra linha temporal completamente nova, para a qual todos os futuros ainda são possíveis, sendo impossível fazer previsões. Sétimo, ao perceberem que a anterior linha temporal foi quebrada e que as previsões profecias já não podiam ser cumpridas, o que impossibilitava a imposição da NOM, a nova ordem mundial, de forma natural, o Deep State acelerou a guerra na Síria, tentou destruir a identidade europeia com invasões muçulmanas e preparava-se para fazer despoletar uma guerra nuclear na esperança de voltarem a religar as linhas temporais. Oitavo, como último recurso, dominando e controlando a ONU, as casas reais, o Vaticano, o sistema financeiro a nível mundial, os exércitos das grandes potências, a comunicação social, os laboratórios a nível mundial, os governos e as eleições a nível global, através da fraude eleitoral generalizada, pretendiam simular uma pandemia para, através dela, arrasarem a economia mundial, produzirem um genocídio massivo e justificarem a imposição da NOM. 8.1. Seria necessário instaurar o pânico na humanidade e provocar a falência das sociedades para justificar restrições, perda de liberdade, escravatura e impor a NOM. Nono,
Atenta a todos os planos e movimentos do Deep State, a Confederação aproveitou o plano da pandemia e usou como cover-up da Operação Storm, enganando o Deep State, que se convenceu que o plano estava em marcha. 10º, em 2013, após o planeta já estar a salvo das catástrofes naturais, a Confederação contactou com o Loirão e propôs-lhe que se candidatasse às eleições de 2016 e assumisse o rosto da Operação Galáctica de Salvamento da Humanidade. 10.1, Loirão aceitou o desafio, candidatou-se contra todas as expectativas, mas com a ajuda do Comando Galáctico, que interferiu nos resultados eleitorais, ganhou as eleições e assumiu a presidência dos Estados Unidos. 11, 11º, a partir de 2017, cumprindo orientações da Confederação e escudado pelo Comando Galáctico, Loirão viajou pelo mundo, confrontou os governantes das grandes potências, o mundo do crime, do tráfico humano e da pedofilia, e obrigou-os a capitularem perante os Estados Unidos. 11.1. As grandes potências, perante as evidências e a demonstração de força do Comando Galáctico, renderam-se incondicionalmente aos Estados Unidos e formou-se a Aliança da Terra. 11.2. Todos os exércitos da Terra passaram a estar sob o comando do Loirão e sob o controle do Comando Galáctico. 11.3. Os códigos nucleares de todas as potências passaram a estar nas mãos do Loirão. 11.4. As casas reais foram depostas, o Vaticano foi encerrado, Hollywood foi encerrado, reis, rainhas, príncipes, papa, políticos, artistas, desportistas e empresários ligados ao Deep State foram julgados, executados e substituídos por clones. 11.5. Todos os governantes vassalos do Deep State foram julgados, executados e substituídos por clones. E os clones são controlados pelo Comando Galáctico. 11.6. Bunkers de tráfico humano, bases e cidades subterrâneas do Deep State foram destruídas e milhares de pequenos foram salvos. 11.7. Alienígenas não benignos foram expulsos e as suas bases e cidades foram destruídas. 11.8. Todos os laboratórios passaram a ser controlados pelo Comando Galáctico e pela Aliança. 11.9. Todas as vaques foram produzidas sob o controle absoluto do Comando Galáctico e das forças da Aliança. 12. Após cortada a cabeça da serpente, eliminados os líderes do Deep State, era necessário fazer sair da toca os restantes ratos e desmascarar a nível mundial o modus operandi do Deep State. 12.1. Para isso, o Comando Galáctico teria que permitir a fraude eleitoral em 2020 e simular dar a vitória a um clone, sendo que o Loirão continuaria a administrar os Estados Unidos a partir da Flórida. 12.2. Acreditando que tinham obtido a vitória, desconhecendo que os seus líderes já tinham sido executados e substituídos por clones, os ratos começaram a sair das tocas e começaram a ser caçados. 13º. Informação e contra-informação são duas faces de uma mesma moeda, e o Comando Galáctico manipula ambas com enorme perícia para manter a dúvida, para gerar suspeição, para confundir, para obstaculizar e impedir que a humanidade distingua o antes do depois e venha a aperceber-se da realidade. 13.1. Quem não tem consciência da operação ou da estratégia desta operação planetária facilmente confunde dados anteriores a 2016, os planos do Deep State,
com dados posteriores a 2017, o plano da Confederação Galáctica, porque o Comando Galáctico usa propositadamente essa ambiguidade para confundir o inimigo e impedir a humanidade de distinguir o verdadeiro do falso e vislumbrar a realidade. 13º.2, a história um dia definirá esta época que estamos a viver em 4 períodos distintos. A. Antes da Assembleia Magna da Confederação de outubro de 2010. B. Depois da Assembleia Magna da Confederação de outubro de 2010. C. Antes do Loirão subir ao poder. D. Depois do Loirão subir ao poder. 13º.3, antes da Assembleia Magna da Confederação de outubro de 2010, a humanidade não tinha futuro e ia ser extinta pelas catástrofes naturais. 13º.4, depois da Assembleia Magna da Confederação de outubro de 2010, mas antes do Loirão subir ao poder, a humanidade foi salva da extinção natural, mas estava nas mãos de uma máfia criminosa que a iria exterminar e escravizar. 13º.5, depois do Loirão subir ao poder, a humanidade foi salva dessa máfia criminosa e aberrante e entrou numa era de ouro, de paz e prosperidade. Estamos a entrar numa nova era de ouro, os inimigos da humanidade foram eliminados, a humanidade foi salva e vamos viver num novo mundo de paz e prosperidade. O futuro pertence-nos e o universo é o limite. Palavras de Pierre Dubois, sempre, sempre, sempre polêmico. Né? E aqui tem vários comentários, né? Mas vamos lá. Gente, a gente tá vendo as coisas acontecerem, né? E quando a gente fala nos clones, que parece uma coisa de quem tá fora da casinha, é só a gente comparar fotos, gente. É só a gente comparar fotos, não precisa ir longe. Obviamente, lá nos Estados Unidos, a gente também pode comparar quem era o verdadeiro ex-presidente e quem foi colocado no lugar, uma pessoa completamente diferente, que as pessoas começaram a se acostumar com aquela imagem e ok, e você vê o grau de insanidade que as pessoas vivem, né? E aqui no nosso país também, não é? E tantos políticos que a gente não vê falar mais, e eu vou me referir aqui novamente a um político que outro dia eu falei, né? Onde está o calcinha apertada? Sumiu? Sumiu? Nunca mais apareceu? Não tem voz ativa para absolutamente nada? O que será que aconteceu? Não é? Então aqui a gente vê, se vocês pegarem a foto, né, do atual presidente e a foto dele num outro mandato, vocês vão ver, a diferença é gritante. É parecido? Ah, tá, parecido. Fizeram parecer, né? Mas é gritante, gritante. E para mim é um sósia, né? Nem é um clone, é um sósia. Tudo aquilo que nós estamos ver a acontecer é o teatro que é necessário para que as pessoas despertem, não é? E mesmo assim a gente tem ainda muitas pessoas em dissonância cognitiva, não enxerga, só enxerga um lado da situação, não enxerga o outro, não é? E vem com discursos e com narrativas prontas que estão sendo colocadas na mídia, nem vejo direto, mas né, as manchetes assim que aparecem aí no YouTube, que é a única coisa que eu sigo, vão mostrando ainda o discurso, né, bonito, contrário, né, a tudo que está acontecendo, obviamente, porque não querem sair do poder, né, e vão manipulando ainda a cabeça das pessoas, né, nessa direção contrária à nossa libertação, a libertação do nosso país e do nosso mundo dessas forças trevosas, não é?
para que o Gesara, né, que eu falei aí em outros vídeos, possa vir, toda essa escória da humanidade tem que ser limpa. E tudo isso vai ter que acontecer, né? Prevemos para o nosso país um período de recessão, né? E isso me assusta bastante, né? Porque não tem como não assustar. Mas, de alguma maneira, a gente sabe quem está ao lado, né, da Confederação, quem é um ser a serviço da Confederação Galáctica, da própria Aliança da Terra. E estamos aqui há vários, né, anos, né, youtubers que estão com o compromisso de trazer todas essas informações. Eu só repasso, não trago nada que é novo, né? Repasso e faço os meus comentários. De alguma maneira a gente acredita que nós estaremos um pouco mais preservados, a menos que tenhamos muita coisa ainda a aprender e isso seja necessário, né, até mesmo para eliminação de traumas, como eu que trago aí os traumas do campo de concentração, em especial a questão da fome, né? Pensar que eu não vou ter dinheiro para comprar uma comidinha é algo que assusta, não é? Mas vamos lá, acredito que isso não chegue a acontecer. Muita coisa por trás dos bastidores, muita coisa. E não tem o que a gente falar, é só a gente aguardar, continuar tendo fé, né, em todo o plano, em toda a operação Storm, que está aí descrita em todos os seus passos, e acreditar que a limpeza que já foi feita vai ser exposta e que logo nós estaremos de verdade entrando na nova era de ouro, não é? É só esta motivação, esta fé nessa divindade maravilhosa que está coordenando tudo isso, inclusive toda a operação dos próprios galácticos, é que faz com que a gente possa realmente sobreviver com uma energia melhor. Eu, de verdade, ainda tenho procurado não entrar muito nesses assuntos, porque roubam a minha energia, começam a me colocar em dúvida, e eu sei que eu tenho compromisso de continuar emanando uma energia boa e sustentando, né, o que eu puder em campo energético aqui ao meu redor e emanando somente energias amorosas e fazendo aquilo que é o meu trabalho e a minha missão. Certo, gente? Voltando então com esse texto, não sei se volto a fazer, como eu disse, todos os dias, talvez ainda não, a menos que o som tenha ficado muito bom. Eu não consigo colocar o som em cima de alguma coisa, né? Coordenar aqui o notebook, o som, a imagem, tudo fica meio complicado. Espero que dessa vez tenha ficado um pouquinho mais alto. Procurei falar mais alto para poder vocês ouvirem melhor, até que eu possa trocar o notebook então. Tá bom, gente? É isso aí. Depois de um longo e tenebroso inverno, tô eu aqui de novo. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!